Ora viva, muito boa noite, caro internauta que nos acompanha a partir da nossa página do YouTube FTV Live. Este que já está no ar a edição de sexta-feira, 6 de fevereiro de 2025 do FTV Debate. Estamos cá para lhe proporcionar o melhor das conversações em torno dos temas que marcam a atualidade nacional. E para o dia de hoje não vai ser diferente. Vamos falar primeiro sobre o Banco Português de Investimento, que tenciona por questões institucionais, retirar-se de Moçambique, como também Angola. Mas também pede que haja uma investigação mais profunda em relação ao suicídio de Pedro Ferraz Reis, que era administrador do BCI, este banco que está diretamente ligado ao BPI. Vamos igualmente falar sobre os enfermeiros, também no território nacional, que acusam o governo de Moçambique do desvio de cerca de 14 milhões de meticais. Para o terceiro tema, temos algo preocupante. O Grupo Soico, isto é, STV, pede investigações em relação à tentativa de assassinato do seu jornalista. Falamos de Carlitos Guandende. Vamos igualmente falar sobre o discurso do bastonário da Ordem dos Advogados na abertura do ano judicial e tentar entender os contornos das suas declarações. Para conversar conosco, em primeiro temos o professor Pangaia, que vai então nos fornecer algumas informações. Que comece o debate, caro internauta. Professor Pangaia, muito boa noite. Nós temos este primeiro tema, já sem perder tempo, em relação ao presidente do BPI, que esclarece a intenção do mesmo banco de se retirar tanto de Moçambique como também de Angola por questões institucionais. Como é que olha para estas declarações, associando então ao fato do mesmo banco BPI desejar que as investigações do suicídio de Pedro Ferraz Reis tenham então continuidade e sejam então esclarecidas? Os seus pontos prévios, professor Pangaia, em pelo menos 3 minutos. Muito obrigado, boa noite para si, boa noite, doutor Mulum, boa noite, doutor Orlando, boa noite, telespectadores. Vamos partilhar esses pontos que nos foram aqui propostos, como podemos ver, interessantes para a vida do nosso país. Olha, o país está cada vez mais a poder ter esse cenário de perder muitos investimentos em face da segurança, principalmente. Não há nenhum investidor que vai enterrar o seu investimento num país onde não existe segurança. Também estabilidade. Estamos a falar da estabilidade política, assim como a segurança dos próprios cidadãos no país. Daí que temos esse cenário. Mas, como disse antes, eu tenho pontos prévios aqui. O primeiro ponto prévio tem a ver com uma advertência à sociedade moçambicana com relação ao paraíso fiscal no Dubai. Há muitos concidadãos no país, em face da corrupção generalizada na função pública, têm paraísos fiscais no Dubai. Dubai, dia após dia, está a apertar o cerco com relação a esses corruptos que dia após dia têm estado a dilapidar o erário público. Muitos deles dos outros países estão a sair de Dubai e neste momento consta que moçambicanos e angolanos são os que ainda permanecem naquele país, nem com esses paraísos fiscais. Olha, é importante nós podermos trabalhar com os nossos concidadãos por forma a que eles voltem para o país e que possam efetivamente vir investir no próprio país. Porque no dia em que fechar o cerco definitivo em Dubai, vão perder todo o investimento que eles lá deixaram e terão que voltar para o país. Quando voltarem para o país, toda a mordomia que eles tinham, dificilmente vão poder conseguir tê-lo. E a partir daí viverão numa vida paupérrima e começarem a promover guerras aqui no país. Sobretudo a capacidade de síntese, professor Pangaia, sobretudo os seus filhos, os seus netos, que foram se habituando a viver uma vida luxuosa e em face de terem perdido todos os investimentos nesses paraísos fiscais, então irá encontrar coisa. Temos o exemplo agora de Maduro, que estava a fazer investimentos nos Estados Unidos, tantas coisas perdeu por aí. Temos até algum líder mesmo aqui no nosso país que perdeu os seus investimentos aqui na África do Sul, que não tem como poder recuperar. Então, como concidadãos, era melhor falar com eles. São sabidos e conhecidos, eu acredito, aqueles que têm muitos dinheiros lá fora.
sensibilizar a eles para poderem trazer os investimentos no país e utilizar cá. Outro ponto prévio tem a ver com a suposta gestão danosa na central de medicamentos. Isso estamos a referir no Ministério da Saúde. Consta que existem muitos medicamentos que foram importados, que estão nos armazéns já fora do prazo. E o país gastou muito dinheiro para a importação desses medicamentos. A razão dessa situação é o fato de importar medicamentos que o país, naquele momento, não precisa tanto assim. Quer dizer, não há uma planificação, não há uma radiografia que o país passa para poder trazer medicamentos essenciais do momento. Importa-se medicamentos e acabam ficando muito tempo e passam prazo. Para isso, são chamados os deputados da Assembleia da República para poder ir fiscalizar a central de medicamentos no Ministério da Saúde, por forma a ver essa situação que está a ocorrer lá. Para além disso, há uma denúncia de que há uma equipe da UGEA. O chefe da UGEA diz que está naquele lugar desde 2017 até então, nunca ele está a sair, e a equipe de júri que tem estado a apurar porque o Ministério da Saúde não tem importado diretamente os medicamentos. Os medicamentos são importados através de empresas privadas. Muito bem. Então, essas empresas privadas são apuradas com base num concurso. E há uma única equipe, pena que não é, segundo a denúncia, essa equipe que está sendo responsável pelo apuramento das empresas. E, no entanto, apenas 3 empresas que quase sempre está a ganhar os concursos para poder fornecer medicamentos ao país. Muito bem. Então, é preciso que se vá averiguar essa situação, porque se nomeia apenas uma equipe de júri para várias vezes e que só umas 3 empresas privilegiadas que têm estado a conseguir ganhar os concursos, então alguma coisa deve estar a acontecer aqui. A última questão ainda sobre o setor da saúde, temos o problema do Mozinho, que é o diretor do Hospital Central. Disse que ele já recebeu a reforma, mas, no entanto, não está a ficar em casa. Continua ainda em frente do Hospital Central. E há muita contestação no meio dessa questão. Então, todas essas questões são indicadas, sobretudo aos deputados da Assembleia da República, que tenham uma tarefa de fiscalizar esses setores, fiscalizar esses contratos que são celebrados com essas empresas da central de medicamentos que estão a fornecer medicamentos e, para além disso, verificar a quantidade de medicamentos que está fora de prazo dentro da central de medicamentos. Muito bem. Relativamente a este cenário, olha, nós temos uma relação aparentemente amistosa com Portugal, mas é uma relação que Portugal mais precisa de nós do que nós a Portugal. Portugal aqui ainda tem interesses aqui neste país e esta razão, então, que a investigação que aparece agora e o banco começa a poder voltar a querer um aprofundamento disso, provavelmente pode ter havido com os interesses do banco e os interesses das nações. É que não pode fazer sentido, tendo em conta que houve uma polícia judiciária de Portugal que veio e fez tal pesquisa e deu seus resultados. No entanto, aparece o banco a poder solicitar o aprofundamento dessas investigações. O que isso significa para si, professor Pangaia? Significa isso que eles não se conformaram com o relatório da Cernic, assim como o relatório da própria Polícia Judiciária de Portugal. Então, aqui alguma coisa deve estar acontecendo. Aliás, desde o princípio, nós tínhamos quando íamos comentar sobre esse caso, a vinda dos portugueses cá, dizia de que dificilmente poderá haver um aprofundamento desse caso, tendo em conta os interesses portugueses aqui em Moçambique. Dificilmente Portugal pode, de alguma forma, contradizer aquilo que é o relatório nacional, como forma também de poder garantir que essa relação ela possa prevalecer, sem com isso poder dizer que nós estamos a rejeitar ou a negar o relatório que foi dado sobre aquele cidadão. Agora, questões institucionais pode ter a ver também com essa questão da segurança no país. Nós, nos últimos dias, estamos a ver muitos assassinatos
estamos a ver igualmente corrupção generalizada. Algumas pessoas com problemas nos bancos, até figuras relevantes com problemas nos próprios bancos, porque é ali onde existe tais depósitos avultados, entre várias coisas. E eles têm segredo de tudo isto. Tanto Angola como Moçambique tem esses problemas de corrupção generalizada. E sempre, a maior parte dessas situações passam pelos bancos. E vendo que existe aqui um perigo de se envolver numa situação melindrosa, os próprios gestores não querem sujar a imagem dos seus bancos. Razão pela qual pode constituir também uma das situações em que pretende sair. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangai, a fazer aqui a abertura em relação a este primeiro tema. Mas vamos agora conversar consigo, Orlando José, ao qual cumprimento, muito boa noite. Mas diga-nos de forma já também muito rápida em relação a este primeiro tema que estamos cá a falar. Como é que esta possível saída, já anunciada pelo Banco Português de Investimento, pode impactar o sistema de negócios aqui em Moçambique, como também em Angola, considerando que os investidores internacionais poderiam ter uma certa confiança no território nacional por conta da presença deste mesmo banco? Muito boa noite, os seus pontos prévios em 3 minutos. Muito boa noite, assim Belize, boa noite, Dr. Mulungu, boa noite, Dr. Pangaia, boa noite aos internautas e fiéis da FTV. A questão prévia tem a ver com o preço dos megabytes. Nos últimos dias houve anúncio por simples sobre uma reivindicação, possível preço de subida de internet, mas houve questão talvez de ponderação por alguns meses, mas agora atualmente a internet não está de acordo com aquilo que tinha se habituado anteriormente. Há uma sabotagem generalizada, então exortamos a NCM e esses operadores das televisões móveis para a questão de revisão desta questão de internet, porque é triste o que está a acontecer. Então, e isto coloca em causa a questão de fiabilidade e credibilidade a nível destas instituições privadas para com os consumidores. Também solidarizar-me com os afetados pelas enxurradas agora, então, e vai a minha solidariedade perder seus familiares e também a questão dos apoios que têm acontecido, vários movimentos assim, têm acontecido para apoiar essas famílias. Bom, em relação a este questionamento da possível retirada do Banco Português de Investimento, que tem a questão da sua ligação com o BCI, por aí, percentagem de 35,6% aqui em Moçambique, eles alegam questões da deterioração, né, no contexto macroeconômico e também a questão da dívida pública moçambicana, que vai descredibilizando a questão dos resultados deste banco, que os lucros não foram visíveis e foram vindo que a Moçambique não paga dívida com esse banco de investimento e coloca em causa aquilo que é o crescimento institucional e também a questão de credibilidade em si. Então acaba vendo que o investimento é negativo. Daí que ainda que não houve uma definição clara quando é que pretende sair ou fazer a venda dessa percentagem. Aqui é onde ainda há um debate a ocorrer, sem aqui haver a questão de uma data clara ou definida para que haja a sua retirada aqui em Moçambique. Mas é triste quando uma instituição privada desta natureza, com grandes investimentos, em Moçambique, ser o responsável por esta situação, por não pagar a dívida. Nós vimos em jornais, vimos em notícias que os próprios dirigentes que estão a contrair dívida nestes bancos e, por sua vez, não há comprometimento em honrar com os compromissos de dívida que é o pagamento, né? Então o banco vê-se a perder e aí há essa dificuldade. Se formos ver, por exemplo, mesmo para Angola, como Moçambique, é a mesma natureza, é tudo igual, não é tudo igual. Os governos estão preocupados em querer ver o luxo, estão preocupados em querer ver o dinheiro circular, mas garantir com que esses investidores, essas instituições privadas mantenham o seu brilho no mercado é difícil. Porque se o banco funciona com dinheiro e o dinheiro é este que o governo moçambicano vai pedir dinheiro no BCI e, por sua vez, não há retorno, não há pagamento desta dívida para a continuidade com os serviços, é difícil. Ninguém pode fazer um investimento sem que haja aqui a questão do lucro. Então, eu acho que sempre vínhamos debatendo sobre isto, a questão de credibilidade
do nosso governo moçambicano em relação à dívida, né? Porque nós vimos que a questão da dívida em termos dos dinheiros é um dilema grave em Moçambique. Isto coloca em causa o prestígio do próprio Estado com os outros credores. E não só. Vamos lá, por exemplo, podemos ver hoje é BCI, e brevemente vamos ver que é BIM, depois são outros bancos. Então, esta situação de não haver confiança e prestígio com os bancos comerciais em relação às dívidas é grave. Temos lá muitos moçambicanos empregados. E se eles foram pedir emprego, o Estado moçambicano não tem uma capacidade para empregar todo moçambicano. Mas através dessas instituições privadas é que ajudam a questão de combate ao desemprego. Então, se este banco fecha, vem talvez já vender suas ações para outros acionistas, não sabe qual será o tratamento. Como então, há muita coisa em causa que deveria-se haver uma questão de uma profunda reflexão pelo governo moçambicano, porque ele é o responsável por não manutenção deste banco. Até então, há uma tendência de eles saírem do país para dar o espaço a quiser levar a mão e eles voltaram para o seu país. E isso descredibiliza o próprio Moçambique. Então, a questão continuidade de investigação sobre o assassinato do ex-administrador do Banco BC, o que aqui estava a ferir o doutor Pangaia. Há interesses aqui entre estas duas nações e que não haveria outro resultado senão este que nós vimos, que eles assumiram publicamente que as investigações feitas por Cernic eram fiáveis, estava tudo bem, e contrapartida, o mesmo país, através de outro órgão, vem a persistir que haja continuidade para mais aprofundado sobre a investigação deste suicídio. Então, significa que alguma coisa no meio disso tudo não está claro. Significa que estamos em um resultado que coloca em dúvida tanto para muitos dos moçambicanos, tanto para muitos dos portugueses, e coloca aqui não ver qual é a credibilidade. Então, significa que esta perícia feita, então há um resultado oculto nisso tudo e que vai talvez não, esperando-se uma negociata a nível, chamamos de, Dr. Mulungu chama de diplomacia social, né? Entre as nações. Então isto pode vir a acontecer no contexto breve. Talvez vai ser resultado fidedigno se haver uma discórdia dentro desses debates, das mesas, essas dívidas todas, vai ficar tudo na mesa e que haver um condicionalismo. Ou falamos isto tem que ser pago. Então, essas todas situações sociais, diplomáticos, por aí tal, coloquem em causa o prestígio moçambicano, porque não é tudo que, em todos os dilemas, fala-se de Moçambique, então isso é complicado. Então, eu creio que é preciso haver uma profunda reflexão sobre recuperar a imagem e a credibilidade de Moçambique. É simples, desde que haja prestígio, haja credibilidade dos profissionais desta nação. Muito e bem. Daquilo que é o comprometimento que tem acontecido a nível das ações governamentais para com entes privados e também públicos. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Acho que passamos então para si, Alves Mulungu. Muito boa noite. Na sua percepção, qual é o preço institucional, primeiro, para Moçambique, se de fato o BPI concretizar a intenção de sair tanto do país como também de Angola? Mas, por outro lado, o preço reputacional, se as investigações não forem vistas como de fato transparentes neste processo todo? Boa noite a si, Belis, aos meus colegas do painel, o Dr. Orlando José e também ao Dr. Marcelino Pangaia. A saudação especial se estende para quem nos acompanha a partir de casa. Bem, em jeito de ponto prévio mesmo, queria olhar este fenómeno protagonizado pela Primeira-Dama da República de Moçambique, nesta que foi conhecida como uma estadia naqueles que, de facto, neste momento, precisam de amparo de todo o país. Ou seja, há uma onda de tentativa de politização deste fenómeno, mas eu creio que a Primeira-Dama, ou mesmo o Presidente da República, pelo seu estatuto a nível nacional, deve haver menos intenção de politizar as suas ações e olhá-los de facto como elas como ações que de facto devem ser abraçadas por toda uma nação, principalmente quando de facto mostram
o seu peso solidário, principalmente com aqueles que precisam neste momento, que foram as vítimas dessas enxurradas. Dizer que nenhuma tragédia social deve ser invisível, ou seja, nenhum cidadão deve ser esquecido. Então, esta aproximação a esses cidadãos demonstra que a primeira-dama está preocupada com aqueles que perderam tudo, perderam os seus lares, perderam a segurança, estão nesse momento, de facto, sem uma perspectiva para o futuro. E ela, de facto, em algum momento, transforma a solidariedade em uma presença concreta, ou seja, estamos nós solidários através de meios de comunicação, canalizamos a nossa solidariedade, mas há quem, de facto, decidiu abandonar o conforto do seu lar para que, junto a estas pessoas, sentisse o que eles sentem para poder, de facto, demonstrar que há uma preocupação enorme a nível nacional. Então, eu creio que, neste momento, olhando para este tipo de atitude, deviam cessar qualquer tipo de pretensão, de politização de alguns fenômenos e olhar o efeito moral deste fenômeno, para que, de facto, todos nós estejamos engajados num único caminho, numa única direção, que é, de facto, ajudar estes nossos concidadãos. Agora, indo, de facto, naquele que é o tema que me coloca, temos que perceber, primeiro, que o próprio BPI, que é o Banco Português de Investimento, ele, a partir de 2019, 2018, se a memória não me traiçoa, perdeu boa parte daquilo que são as suas ações a nível de Portugal para o banco espanhol denominado Caixa Bank. Com esta perda, reduziu de uma forma significativa aquilo que era a sua participação a nível do BCI, a nível do Banco Comercial de Investimento, aqui em Moçambique. Então, com o tempo, foi ficando enfraquecido, de facto, o próprio Banco Português de Investimento e chega a uma situação onde ela, avaliando aquilo que é a sua prestação, do ponto de vista de negócios em Moçambique e em Angola, ela tem a percepção, através dos seus indicadores, de que a sua permanência, de facto, já não é sustentável. E não sendo sustentável, é preciso abrir mão para que outros investidores possam, de facto, aproximar. É verdade que, por causa desta questão da polarização política em Moçambique, há uma tendência em politizar qualquer tipo de fenômeno. E, atrelado a isto, há uma tentativa de venda de uma imagem de caos de Moçambique, de tal forma que pegou-se isto para uma dimensão política, mas isto está reservado a uma dimensão administrativa. É uma decisão administrativa baseada em dados que faz o Banco Português de Investimento pretender, de facto, abandonar a sua participação no BCI. Pela envergadura do negócio do BCI, eu creio que já há vários bancos ou há várias instituições financeiras ou empresários que estão interessados em comprar a participação do próprio Banco Português de Investimento, porque é o segundo maior banco que nós temos no país. O primeiro parece-me que seja o Millennium BIM, e então, olhando para a dimensão e o volume de negócio, eu creio que seja menos provável que ela abandone simplesmente e não tenha, de facto, uma outra entidade para poder substituir. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que temos que recordar que em Moçambique houve aqui uma tentativa de reabrir vários contratos de modo a serem renegociados, e isto, em algum momento, tem colocado um pé atrás a alguns investidores a nível nacional, porque aquele ambiente na qual eles desfilavam a sua classe já não está sendo possível, porque há aqui, de facto, uma questão de negociação numa situação de win-win, ou seja, o Estado moçambicano já começa a diminuir aquelas vantagens que dava aos investidores para que estes pudessem vir alocar os seus negócios a nível nacional. Agora, nesta senda da politização,
de uma questão meramente administrativa, que é esta decisão do BIP, nós estamos a assistir, de facto, aqui uma tentativa de atrelar esse fenômeno, ou essa tragédia que culminou com a morte do bancário português, com esta situação. Ou seja, não vejo uma relação direta entre os dois fenômenos, porque o Banco Português de Investimento passa a imoralidade, a sua pretensão é um lucro e não questões morais, porque não vai retirar o seu investimento por causa da morte de um dos seus administradores. Nós estaríamos a pensar num espaço romântico e romantizar um processo de investimento que lida com várias famílias, lida com interesses de vários grupos e também de pessoas que viram ali o seu sonho de facto a crescer, para que um dia eles removam um determinado negócio num país por causa da morte de um dos administradores. Eu creio que seja irracional, sob o ponto de vista daquilo que é a razão do negócio, porque a irracionalidade é que pode levar o homem a fazer, a tomar este tipo de atitude. Mas eu compreendo que neste mergulho de caos que tenta se vender a nível internacional, de que Moçambique tudo está mal, é de facto isto que faz com que se arraste um fenômeno ao outro e para que se perceba que em Moçambique de facto as coisas não têm funcionado como elas deviam ser. Muito bem, muitas sim, professor Pangaia, estou mesmo consigo, professor Pangaia, estou mesmo consigo. Vou pedir que faça uma ligação com o segundo tema para garantirmos a boa gerência do tempo em relação mesmo aos enfermeiros que acusam o governo de Moçambique de um desvio de cerca de 14 milhões de meticais. Como é que olha para essa situação no que diz respeito aos impactos que pode ter na prestação dos serviços básicos de saúde no território nacional? Sim, é o seguinte, Dr. Mulungu, não é que as pessoas estão a poder conotar ou a dizer algo que não existe. Efetivamente, muitas coisas no país não estão bem. E as pessoas estão a dizer as coisas como elas são. Hoje temos problemas da segurança jurídica dos próprios bancos, os empréstimos que se fazem lá, e quando as pessoas não cumprem os seus compromissos, dificilmente essas pessoas conseguem se recuperar os seus valores. Vimos há pouco tempo o que estava a acontecer, não é? Com algumas dívidas que um dos bancos aqui exigia o retorno. Houve muito, mas afinal, o que está a acontecer? A ausência de segurança jurídica pode ser também uma das causas em que nós estejamos aqui a perder vários investidores, particularmente a essa questão dos bancos. Olha, a situação também do esclarecimento desse assunto da morte do administrador do BCI pode também se encontrar quando se perceber qual foi a motivação. Porque a morte daquele cidadão tem alguma motivação, seja por ter se tirado a vida, assim como alguém tenha assassinado a ele. Alguma motivação existe. Então, se formos a perceber, a descobrir tal motivação, provavelmente vamos encontrar as causas pelas quais esse banco pretende sair do país. Não é? E, se foi ele a se tirar a vida, então alguma coisa relacionada com o trabalho, provavelmente, ocorreu para ele decidir tirar a sua própria vida. Se é que alguém lhe tirou a vida, igualmente, essa pessoa que lhe tirou a vida, alguma motivação tinha, algum interesse tinha. Então, nesse caso, falta aqui o apuramento da motivação da morte daquele cidadão. Eu queria pôr um sinal aqui em relação a essa questão que estava a falar da primeira-dama. Eu não sei se a primeira-dama foi pernoitar naquele centro de acolhimento consciente ou inconsciente. Não sei também se mediu as consequências dela ir pernoitar naquele centro de acolhimento. Temos Cabo Delgado, pessoas que estão também nos centros de acolhimento há muito mais tempo
em relação àquelas pessoas que estão no centro de acolhimento na Matola. Onde está a iniciativa da primeira-dama com os reassentados em Cabo Delgado? Está onde? E que pensamento vai ocorrer na população que está em Cabo Delgado, nos centros de reassentamento, de acolhimento em Cabo Delgado, em Nampula, que estão a passar piores momentos até de assistência em relação àqueles que estão ali? É essa questão que, mais uma vez, vai evidenciar essa questão do tribalismo no país. Esse problema de tratamento desigual da população moçambicana. Agora, a primeira-dama é convidada a poder ir pernoitar num dos centros de acolhimento em Cabo Delgado. Que faça isso antes que seja tarde, que essa atitude pode consubstanciar aquilo que, aliás, adicionar aquelas evidências que nós estamos a dizer que o Sul está a colonizar Centro e Norte, o Sul está a se colocar numa situação de maiores benefícios em termos de tratamento do que Centro e Norte. Essa questão. A primeira-dama é chamada a poder ir pernoitar em algum centro de acolhimento em Cabo Delgado, para poder mostrar que efetivamente que aquela atividade foi feita aqui não é só para o Sul, mas é para todo o moçambicano. É o seguinte, o Ministério da Saúde, há muita coisa ruim, como os brasileiros dizem, está a decorrer lá. Mas, infelizmente, nós temos deputados que deveriam fiscalizar o funcionamento do Ministério da Saúde sobre todos os setores, mas particularmente esse Ministério da Saúde, que dia após dia estamos a perder vidas humanas, que de alguma forma deveria servir isso de uma preocupação por parte daqueles que são mandatários do povo, para poder ir ao fundo, perceber o que está acontecendo no Ministério da Saúde. Se ouvimos os profissionais da saúde a poder denunciar isso, que houve fármacos com valor de 14 milhões de meticais, que foram desviados neste caso. Então, o que está a acontecer? Por que não há alguém da autoridade, ou mesmo a PGR, a poder ir investigar esse caso? Mas está aí numa situação... Não é de hoje essa denúncia. Essa denúncia vem já, não sei lá, há mais de um mês que os profissionais da saúde vieram e falaram disso. Aquele que é o presidente dos profissionais da saúde veio denunciar essa questão. Mas até hoje, a PGR ainda não foi investigar esse caso. Estamos a ver essa suposta gestão danosa que estávamos a referir no ponto prévio da central de medicamentos. Existência lá de vários medicamentos fora do prazo, existência de uma equipe de júri que já está há bastante tempo, que muitas vezes está a apurar apenas 3 mesmas empresas, quase todos os contratos. Entre várias outras questões, estamos ali a falar dessa questão do chefe da UGEA, que está desde, não sei lá, uma eternidade a dirigir esse setor, sem que possa ser, mas o Ministério da Saúde está caladinho nessa questão. Da outra vez estávamos a falar da coabitação entre o Instituto Superior de Saúde e o Instituto Médio de Saúde ali no Hospital Central. Enquanto temos o Instituto Médio que está aqui em Fulene, subaproveitado. Mas estão reduzindo vagas para ingresso. O que está acontecendo com o Ministério da Saúde? Ninguém está a tomar conta dessa situação. Razão pela qual sempre nós temos estado a dizer o Conselho de Ministros ele deve ser renovado, demitir a todos aqueles sujeitos. Há evidência suficiente para poder constatar que o Conselho de Ministros é inútil. Veja os decretos, cada decreto que é tirado e contestação da sociedade. Começamos com o setor da educação. Tentou tirar um decreto para, sei lá, abolir o ensino noturno. Houve grande contestação da sociedade. Recuou. Tivemos a situação no Ministério das Comunicações. Esse decreto sobre a taxação na moeda eletrônica. Barulho em todo lado. Uma Chombe com seu Ministério de Logística,
Logo a partir de trás nos tratores, que também houve barulho no corpo. Quer dizer, todas as ações que esse governo tenta fazer, há um barulho. Muito bem. Então é nesse contexto em que evidencia-se extremamente que esse Conselho de Ministros hoje é tão péssimo que nunca vimos. E eu não sei como é que aqueles senhores foram achados. Onde foram buscar aqueles? Não é possível aqui que estamos a ver. Cada tentativa que cada setor do Ministério procura avançar, há uma contestação geral. Já houve, Ministério da Educação houve essa contestação do decreto. Ministério do Transporte também houve essa contestação. Comunicações houve comunicação. Não pode ser assim. Muito bem. Um governo, quando sucessivamente tira um decreto e esse decreto merecer sempre contestação geral e com argumentos efetivamente, acaba nisto aqui. Muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Passamos então para si, Caríssimo Orlando. Pretende-se saber quais são as implicações de um desvio dessa magnitude. Estamos a falar de 14 milhões de meticais que os enfermeiros acusam o governo de ter desviado. Um valor que poderia ser usado para a compra de medicamentos e outros mais produtos necessários para o funcionamento do setor da saúde, especialmente em unidades que são primárias, isto é, falamos de centros de saúde como também postos de saúde, sem tocarmos naquelas que são as unidades maiores como hospitais gerais e centrais. Na sua percepção, quais são as implicações desse desvio para as unidades básicas? Bom, esta denúncia aqui é uma denúncia que coloca em causa a questão daquilo que é a acessibilidade do Ministério da Saúde para o seu funcionamento. E nós vimos que o Ministério da Saúde é um dos ministérios sensíveis no seio das comunidades ou no nosso país, trata mesmo de questão de saúde. E aqui há um porém. Nessa denúncia dos desvios dos 14 milhões de meticais, tem a questão também da autoridade tributária, no mesmo dinheiro, que houve a retenção de 7 milhões de meticais, que é a questão do cumprimento, né, do decreto 36/2023, e tem a ver com a questão do regulamento do imposto sobre consumos específicos, né? E que esta informação aqui é uma informação que o próprio Ministério talvez não teria dado ao público e nem informar aos seus funcionários. É preciso haver informação sobre isto, não há esclarecimentos. E tendo em conta que o Ministério, não só o Ministério da Saúde, outros ministérios, o Ministério da Saúde também sofreu uma queda na questão dos orçamentos que era habitualmente dado a esse Ministério, por aí de 6%, que é correspondente a 8,391 milhões de meticais, né? E isso colocou um desafio maior no funcionamento desse Ministério. E isso por sua vez, num Ministério sensível que esse, são desafios que foram colocados nesse Ministério. Então, se há uma cumplicidade desses ministérios, se há uma cumplicidade desse ministério, significa que dificilmente vamos ter setores a funcionar na sua plenitude, né? Tendo em conta que sempre, anualmente, há sempre algumas histórias a serem contadas. É nisso que eu tenho definido sempre que é preciso haver legitimidade do próprio povo. Quando setores sensíveis que são saúde, educação, por exemplo, a segurança, os orçamentos são reduzidos e sem nenhuma justificação plausível, era neste momento que o povo deveria sair, né, a reivindicar esses orçamentos. Por que reduz orçamentos em ministérios sensíveis que a maioria do povo moçambicano está lá à procura de serviço? E se não há condições necessárias para que este serviço possa corresponder àquilo que é demanda populacional, então logo vamos ter ministérios defeituosos, sem serviço de qualidade, onde haver ministérios, aliás, hospitais sem medicamentos, sem condições para o trabalho. Isso acontece muito, tanto nos centros de saúde, temos assistido aí e tal. Então, isto tudo é a culpa do próprio governo, né? Porque há setores que não se deve tirar o orçamento de qualquer maneira, independentemente de deficiência orçamental como tal. A coisa mais caricato e mais de se compreender é que esses setores chaves são reduzidos os seus orçamentos. Mas vamos ver a nível dos ministérios, dos ministros que são órgãos do Supremo do Estado, os salários deles sempre mantêm. Em nenhum momento houve uma mexida sobre esses, que poderia dizer que não.
houve um sacrifício nesses para garantir os serviços básicos. Mas não, os serviços básicos são sacrificados, mas a questão dos orçamentos para a mordomia desses ministros, órgãos, tal como tal, nunca são tocados. Por quê? Então, isto é para falta de prioridades. Falta de prioridades. Dificilmente a gente entende o comportamento de cada governo. Sacrificar o Ministério da Saúde é colocar em causa, em risco, a saúde de muita classe do povo moçambicano. Razão pela qual, na gira popular, os dirigentes não entram nos hospitais públicos, mas sim eles preferem ou decidem em hospitais com mais luxo no exterior de Moçambique. Enquanto eles, sendo ministérios de tutela ou sendo responsáveis por garantir a qualidade, né, esta qualidade dificilmente ela é visível. É nisso que eu tenho dito sempre, que a questão de pressão de contas do chefe de Estado na Assembleia da República é muito fundamental. Porque nós vimos relatórios descritivos. Porque este relatório descritivo ela vai enumerar, vai descrever, mas não é pressão de contas. Então há uma diferença entre pressão de contas e o relatório que o chefe de Estado tem dado à Assembleia da República. Então esta situação de diferenciação coloca em causa a exigência do próprio povo, que é o patrão, sobre o que se fez num ano, o que não se fez em outro ano. O que deve acontecer para que possa se executar ou possa se cumprir com o manifesto. Então, isto nós vamos ter anualmente reclamações desta natureza, denúncias desta natureza, porque não é pressão de contas. E o povo não é legítimo. A legitimidade do povo só termina na eleição e não na exigência. Então, isto coloca em causa mesmo o funcionamento normal de todos os setores. Por exemplo, o setor da segurança, vamos lá, polícia, é um setor também sensível. Para um policial estar na estrada, trabalhar como deve ser, para um ministro do interior exigir à polícia, para um comandante-geral exigir à polícia, requer com que o governo ela possa dar um orçamento devido a esses setores. Mas isso não existe. Sempre vimos nos anos passados a redução dos orçamentos desses ministérios. Mas queremos ver a polícia na rua, em condições, queremos ver as viaturas, né, com combustíveis 24 horas, a percorrer de um canto para o outro. E não é possível. A questão, por exemplo, de manutenção das viaturas, que o próprio Estado aloca a esses ministérios, não estão em condições, porque os orçamentos que é alocado são quase inexistentes. Então, isto precisa-se de um trabalho sério do governo em relação a esse setor de educação, saúde, segurança, para que os serviços sejam de qualidade e vão corresponder àquilo que são as inquietações do próprio povo em relação à saúde, à educação, à polícia, porque o que vai acontecer, o que tem acontecido, reclama-se tanto destes setores, mas não se vela de quem é responsável para garantir a manutenção dentro de um prazo determinado. Então, nós vamos exigir a questão desses setores, vamos pressionar o governo. Então, nessas reformas legais que está-se a discutir no diálogo político inclusivo, fala-se muito da questão da legitimidade do povo para exigir ao governo, para que os orçamentos, quando forem ínfimos, o povo saia e pressione o governo a aumentar a questão dos orçamentos para que esses setores possam funcionar na sua plenitude. Muito bem, muitíssimo obrigado. Caríssimo Mulungu, falando mesmo na questão de responsáveis, como é que se pode garantir que haja consequências legais sobre aqueles que são responsáveis pelo desvio de recursos públicos, especialmente quando se fala de um setor vital como o da saúde? Bem, é preciso compreender que trata-se de uma espécie de denúncia. Ainda não entendi muito bem se é uma acusação formalizada, porque discutir alguém que se calhar emocionalmente perante uma câmara disse que o governo desviou 14 milhões de meticais ou de dólares sem apresentar base nenhuma, também é de facto algo que merece a nossa atenção sob o ponto de vista de sentarmos enquanto sociedade e começarmos a debater onde é que nós pretendemos de facto chegar com estas coisas que hoje cada um sente-se na posição de acordar e proferir contra qualquer figura ou contra qualquer pessoa, porque em algum momento alguns de nós
seremos chamados ao tribunal e não vamos perceber os porquês de estarmos no banco dos réus. Porque é uma acusação. Uma acusação precisa, de facto, de ter uma base para poder ser encaminhada às entidades competentes e que, de facto, conheçam um processo. Agora, chegar num jornal ou num canal televisivo e dizer que, de facto, um enfermeiro ou os enfermeiros acusam. Qual é a base que os enfermeiros têm? Eu não recordo de ter uma assembleia ou uma associação onde as entidades internacionais interagem com os enfermeiros e dizem a eles que nós canalizamos 14 milhões que era para a vossa classe ou era para os hospitais e, de facto, o governo desviou. Não entendo muito as bases de algumas informações que são trazidas ao público em algum momento aqui em Moçambique, porque em algum momento podíamos perceber que é uma construção da oposição sob o ponto de vista de fragilizar a imagem do governo. É natural, é um jogo político, podia-se proceder nesses termos. Mas quando começamos a perceber que até classes como o enfermeiro, se calhar podia ser a classe dos contabilistas, isto, de facto, demonstra uma outra tendência, porque a classe dos enfermeiros não faz política, é uma classe que, de facto, presta um serviço a todos nós. Se estamos aqui, é graças a esta classe. Então, há aqui reflexões que são muito necessárias, sob o ponto de vista de sociedade, nós sentarmos e discutirmos. Temos que encontrar pontos de convergência e de compreensão daquilo que é a nossa pretensão e daquilo que é o nosso objetivo final, enquanto cidadãos pertencentes a um Estado. Queremos nos diabolizar um ou outro? Podemos nos diabolizar. Mas como é que fica a questão do desenvolvimento? Como é que fica o foco em continuar a construir o Estado? Fica em segundo plano, porque o nosso primeiro plano hoje é dizer as famosas verdades. Ou seja, eu não estou aqui para dizer a verdade ou dizer a mentira. Eu estou aqui para receber a informação e, de facto, ajudar o telespectador a desconstruir esta informação sob o ponto de vista de análise e ferramentas que eu, de facto, sentei numa carteira e aprendi que essas ferramentas podem me dar algumas conclusões ou desanuviar determinadas informações. Agora, esta nova forma socialmente criada por nós todos, eu creio que não está sendo benéfica para todos nós como Estado. Estamos a falhar, precisamos refletir, tanto o governo, tanto o povo, todos os setores, precisamos refletir qual é o Moçambique que nós pretendemos para poder haver aqui um reencontro a nível nacional e que continuemos ou que demos um reinício para trilhar um caminho rumo ao desenvolvimento. Porque sem entendimento, eu não conheço nenhum Estado, não conheço nenhum povo, não conheço nenhuma empresa que desenvolveu sem entendimento. É preciso que as pessoas se compreendam. Quando elas dialogam, há, de facto, aqui convergências e há divergências. Mas essas divergências não podem ser sob o ponto de vista de diabolização e que criam polos depois da conversa. Essas divergências devem ser pontos a refletir para que amanhã voltemos e nos apertemos as mãos e digamos um ao outro que aquele ponto que levantou ontem faz todo o seu sentido por este e aquele motivo. Então eu creio que devemos refletir. Eu não estou a entender muito bem essa questão dos enfermeiros acusarem o governo de ter desviado 14 milhões, não sei se são em meticais ou em dólares. Sim, olha, desculpe. Muito rapidamente, professor Pangaia, apenas 2 minutos para entrarmos para o segundo, para o terceiro tema. Não foi uma informação dos bastidores. Os profissionais da saúde, através do seu representante, veio em público nas câmaras de televisão a dizer que o Ministério da Saúde desviou esse valor. Há mais de um mês que essa informação já veio assim. Durante esse período, não há nenhum indivíduo do Ministério da Saúde que veio desmentir isto. Estamos a falar de pessoas que trabalham na própria instituição, não são pessoas de fora. Mas então, como para quê, espera de terminar? Quando estava a falar, aqueles senhores acusaram o Ministério. Sim. Que desviou 14 o Ministério milhões. Ou o governo? Porque o Ministério da Saúde desviou 14 milhões. E o Ministério da Saúde
mesmo que fosse através do seu porta-voz, não veio desmentir essa notícia. Para além disso, a PGR não veio em nenhum momento para poder começar a investir. Até agora não se disse que se constituiu algum processo de investigação dessa denúncia. Até hoje não há. Então, o que você espera quando alguém lhe acusa e você cala e não diz nada? Quem cala consente. Sobretudo para uma questão pública, em que aparece onde pessoas estão a morrer por falta de medicamentos, maioritariamente. Não há luvas, os médicos vão reclamar disso. Não há reagentes. E depois aparecem funcionários desse ministério a dizer que houve dinheiro desviado aqui. Não constituiu isso preocupação por parte do ministro da Saúde, depois de ter sido acusado, e depois vir em público para se explicar. Porque eles disseram isso em público. Acusaram o ministério. E o Pelouro, o ministro da Saúde, o que ele fez? Não fez nada até hoje. Não é uma informação de uma semana esta. Já passa cerca de um mês que o Ministério da Saúde não diz nada. Ele não vê um impacto grave para com a sociedade, quando a sociedade toma conhecimento de que o Ministério desviou esse valor, e quando se vai no hospital, ouvir que a pessoa não pode ir à sala de operação porque há falta de reagente. Não há luvas. Não há comida para os doentes. Enquanto há quem quer funcionar dali, denuncia de que retiraram dinheiro. Qual é a análise que o ministro faz em relação a essa questão? Então, olha, é uma questão... Quando fala do entendimento, há entendimento quando temos duas pessoas sãs que falam e se entendem. Nunca vai ter entendimento a falar com um surdo. Então, essa estratégia que está a dizer, de poder termos que falar e haver entendimento, primeiro, procura tirar a surdez desse governo. Esse governo deixe de ser surdo e comece a ouvir e poder haver entendimento. Não há de haver entendimento, não é? Muito Agora, só para poder reativar aquela questão que eu estava a dizer aqui, é importante que a primeira-dama, mais uma vez, vá a Cabo Delgado, ir pernoitar num dos centros de acolhimento dos refugiados da guerra sobre o terrorismo. Enquanto isso, Daniel Francisco Chapo, comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, também vai em Cabo Delgado para ir pernoitar num dos quartéis dos jovens que estão lá a combater. E isso vai dar um grande valor também. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado. Desculpa. É o seguinte, a questão de saúde é uma questão sensível. Apenas 2 minutos, por A questão favor. da desconstrução que o Dr. Mulungu aqui vier a referir, a discussão começou no momento em que o governo não acolhia as sensibilidades do seu povo. Essa discussão social é muito grave, porque a discussão ela não pode ser tida como o pensar e olhar ou falar diferente, ou talvez não ter uma mesma posição unânime, aonde há diferenças. Porque quando um chora, é preciso que o outro possa acolher e perceber porque está a chorar. Então, essa desconstrução toda existe nessas narrativas todas. A construção seria: alguém está a chorar e ser acolhido e ficarmos sensíveis pelo choro de um irmão ou de alguém. E porque saber porque ele está a chorar, porque ninguém vai chorar num ânimo leve. Só um choro é que é uma preocupação. Então, e esta preocupação, neste momento, está nos setores do Estado, que já há anos atrás está-se a chorar dos orçamentos, da qualidade de prestação de serviços. Está-se a falar de um hospital em que não há paracetamol em algum momento. Está a falar de que o enfermeiro, o médico, não está lá a tempo útil para atender os doentes. Há deficiência, há ineficiência dos serviços. Então, isto tudo é um choro. Então, o que o governo deve fazer é acolher estas sensibilidades e assumir as suas responsabilidades. Para quê? Para que esta situação não se torne normal no país. Estamos a falar de uns 3, 4 anos atrás, ou 5 anos, em que há reclamações do setor de saúde, de que não há medicamento, não há serviço, e em algum momento vimos a instalação de medicamento fora do prazo, que estava nos armazéns, e que não foram alocados nos hospitais. Isto sim, é uma desconstrução social, é violação do direito fundamental do cidadão, que é atentado contra a saúde deste, porque havia medicamento, e esse medicamento expirou prazo no armazém e não foi alocado ao doente, ou não foi alocado no hospital para que o doente tenha acesso. Então, isso é desconstrução. Então, é preciso que possamos falar das verdades
para que o povo, para que o governo, ela sinta-se pressionado a ter uma situação de uma consciência de que, olha, é preciso que façamos alguma coisa útil para que este povo tenha o acolhimento, ou seja, acarinhado, ou seja, cuidado por longe. Porque se a gente fala tudo bonito nas televisões, debate, por aí tal, etc, significa que nós seremos cúmplices desta narrativa de que tudo está tudo bem. Temos que falar aquilo que não é, para que nós tenhamos o governo a se preocupar para corresponder àquilo que são as deficiências, e estaríamos a construir esta nação que aqui bem aferia aqui o Dr. Mulungu, de que temos que falar um governo, um país em que não podemos acusar, não podemos falar coisas assim do ânimo leve sem que tenhamos base. Só denúncia é que alguma base existe. Então cabe a quem de direito a investigação do Ministério Público sobre esse pronunciamento do Ministério dos enfermeiros para saber se de facto esse dinheiro existiu ou não existiu. Houve a questão de retenção de 7 milhões de meticais. Então, isso tudo também faz parte para um setor em que tem problema de orçamento e houve essa retenção de dinheiro por causa dos impostos, que é obrigação dos ministérios com a autoridade tributária. Então, isso tudo não está fora deste pacote todo. É preciso haver uma investigação, haver um esclarecimento. Talvez tenha fé de que o ministro, né, nos próximos dias, possa se pronunciar sobre essas matérias, esses dinheiros desviados, num setor onde há falta de orçamento para o seu andamento normal. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Orlando. Passo mesmo para si, sei que quer responder, mas eu vou pedir que faça uma ligação direta com o terceiro tema. Foi então reportado que Carlitos Kadangue, jornalista do Grupo Soico, sofreu uma tentativa de assassinato em Manica. Kadangue está diretamente ligado a um jornalismo de investigação no que diz respeito ao setor de Minas, naquela mesma província. E suspeita-se que os mesmos indivíduos que teriam tentado assassiná-lo na sua viatura, e por acaso ele estava com o seu filho, estejam também ligados à questão das minas lá em Manica. Por acaso, ele também veio afirmar dias atrás que já vinha recebendo ameaças por conta das investigações que tem levado a cabo. Como é que olha para esta questão da tentativa de assassinato de um jornalista? Acredita que já estamos na iminência de uma falta de respeito àquela que é a liberdade de imprensa, e o que fazer para mudar então esse cenário, caríssimo? Bem, antes de responder à sua questão, o posicionamento do Dr. Pangaia e também do Dr. Orlando, se me dissessem que estão a fazer política, eu ia compreender, mas eu chamo e falo nesses termos por saber que eles não fazem parte de organizações políticas e que não estão em representação de nenhum partido político. Daí que eu chamo a atenção sob o ponto de vista de como nós nos expressamos e como nós nos posicionamos. Não é falar suavemente ou falar agressivamente, é falar para entender-se. Quando eu falo de uma forma tendenciosa, ninguém vai entender, ou haverá no máximo um grupo que vai entender. Então eu creio que devemos nos comunicar para que todos nós entendamos, ou seja, eu não posso comunicar para um grupo X e ignorar o grupo Y. É preciso que haja aqui uma postura, sob o ponto de vista daquilo que é a canalização e projeção de palavras, para que todos os grupos compreendam a mensagem e que ela chegue bem. Se a mensagem chega lá, de facto, e algum grupo sente-se hostilizado com essa mensagem, eu creio que daí nós não vamos conseguir, de facto, o nosso objetivo, que é transmitir alguma coisa a quem se encontra lá em casa. Sobre o assunto da primeira-dama, é um posicionamento do Dr. Pangaia e eu respeito muito bem, mas é preciso ter muita atenção sob o ponto de vista de promoção do tribalismo. O posicionamento do Dr. Pangaia, em algum momento, roça a questão de promoção de tribalismo. Então é preciso termos muita atenção. Não há nenhum sul que está a governar o centro e o norte, e não há nenhum norte que está a governar o sul e o centro. Todos nós somos moçambicanos e hoje, 2026, é muito difícil falar de pessoas que venham genuinamente de uma única província. Hoje temos pessoas que o pai é de Cabo Delgado, a mãe é da Beira e ele foi nascido em Maputo. E vice-versa. Isso é resultado, em parte,
daquilo que conhecemos Mas, como unidade desculpe, nacional. Só Pangai, vou pedir Nacional. que deixe o Carlos uma questão Deixa-me de- falar, Sim, doutor. sabe? Eu É sei para- que as grita mais. evidências, Professor as Pangai. evidências, Deixa-me falar, os doutor. primeiros a Pangai. serem reassentados, Professor os Pangai. primeiros a serem reassentados foram de Cabo Delgado. Há quantos anos que os centros de reassentamento foram abertos em Cabo Delgado e não houve uma atitude semelhante? Professor O que, é que Pangai, está acontecendo? vai poder Nós responder estamos depois. aqui a promover tribalismo. Quem está a promover o tribalismo é esse governo, quando trata de forma desigual a população deste país. Então, esse tratamento desigual, é isso que nós estamos a denunciar, que deve acabar. Não pode acontecer aqui deliberadamente constituir um Conselho de Ministros com mais de 90% Professor Pangai. da população do Sul. Não faz sentido isso. Professor Pangai. Não faz sentido, igualmente, você ir nas províncias encontrar dirigentes de setores chaves da população do Sul. E o senhor vai dizer que quem está a promover tribalismo somos nós. Nós estamos a denunciar essas práticas nocivas para serem eliminadas. Porque nós queremos um Moçambique único. Não entenda, não pode procurar entender aqui que a população do centro e do norte não está a ver essa situação. Então vale a pena nós podermos picar a quem tem direito para que pare com essas práticas nocivas, porque nós queremos Moçambique único. Não estamos a apoiar situação dessa natureza. Não é possível você chegar numa província onde vai encontrar setores-chave dirigidos pela população do Sul, incluindo aqui dentro. Vai lá ver o Conselho de Ministros como está composto. Por que razão se faz isso de uma forma deliberada? Acha que as pessoas do centro não são cegas, não estão a ver isso aí? Essa situação que estamos a ver agora, a primeira-dama sentiu-se e foi pernoitar no centro de acolhimento na Matola. Mas nunca teve iniciativa igual para a população que, de uma forma penosa, inclusivamente as condições que foram dadas àquela população de Cabo Delgado, está a passar pela guerra, são péssimas, estão muito longe de serem comparadas com as condições que estão sendo colocadas para as inundações do Sul. Então, quem é que está a promover tribalismo, de fato? Professor Pangai, obrigado, caríssimo Longo. Exatamente. Espero que não tenha perdido o seu fio de pensamento. Não. O Dr. Pangai faz questão de alimentar com subsídios aquilo que é o meu pensamento, que de facto ele promove o tribalismo. Ele chama as pessoas a olharem a atitude da primeira-dama como sendo um ato tribalista, ou seja, ele é o agente que chama e faz uma agitação para que o Sul, o Centro, olhe para essa atitude como sendo uma atitude tribalista. Se nós formos a visitar, por exemplo, as nossas instituições de ensino superior, eu conheço poucas que os reitores são do Sul. A maioria delas que eu conheço, os reitores, são da Zona Norte e da Zona Centro. Então, é preciso percebermos que um discurso descabido de tribalismo hoje, em 2026, é um pouco fora daquilo que, de facto, é a suposta realidade, como se diz, temos de falar as verdades, a verdadeira imagem do Estado moçambicano. Se olharmos a composição do próprio governo, é uma mistura. Agora, se calhou maioritariamente são do centro ou maioritariamente são do norte, é porque, neste momento, as pessoas que têm mais capacidades são estas, do seu ponto de vista de escolha que foi feita. Agora, chegaremos a uma altura. Para mim não importa se levam todos da província de Cabo Delgado ou levam da província de Niassa. O que importa é que essas pessoas devem mostrar trabalho e trazer algum tipo de resultado. Não podemos fazer mistura para agradar as pessoas. Temos que trabalhar para agradar as pessoas. As misturas, elas não agradam. O que agrada é o resultado que o grupo trará. Então, é preciso refletirmos em torno daquilo que nós falamos. O Dr. Pangai está evidentemente, claramente a promover o tribalismo. E eu creio que não é, de facto, algo muito bom sob o ponto de vista da posição com que as pessoas o olham como sendo fazedor de opinião. Muito bem, perguntava mesmo em relação ao terceiro tema, sobre o atentado contra Carlitos Kadanga, que é jornalista Exato. do Grupo Soico. Na sua percepção, até que ponto é que esta tentativa representa um ataque direto à liberdade de imprensa e pode influenciar de forma negativa no trabalho que a mídia faz? Bem, é naquela questão, na máxima que se diz, quando
pensamos que estamos a dar 10 passos para frente a quem chega e nos faz dar 20 passos para trás. Ou seja, isto é um atentado direto a um dos preceitos básicos da democracia, que é, de facto, o direito à informação. Ou seja, este jornalista, se foi a uma localidade, buscou informações, essas informações devem ser consumidas por todos nós. Não pode haver aqui uma intimidação, uma tentativa de extraviar qualquer atitude que resulta do trabalho deste jornalista. Então, estamos aqui perante uma violação, de facto, daquilo que é um direito à informação, que está plasmada na Constituição da República. O outro, porém, é que, de facto, parece-me que há aquelas pessoas que ainda estão resistentes às amarras do passado, quando se olhava o jornalista como inimigo tanto do governo e tanto das elites que, de facto, consideram-se empresárias. Por quê? Porque o jornalista era aquela figura que buscava as informações e canalizava diretamente para o povo, e o povo conhecia verdadeiramente como são desdobradas as operações diárias, tanto do governo e tanto dos próprios empresários. Então, parece que voltamos. Esta nuvem negra, de facto, continua a perseguir o Estado moçambicano. É preciso que as próprias entidades responsáveis procurem, investiguem este processo e que tragam resultados palpáveis, de modo a responsabilizar essas pessoas para que sirvam de exemplo na vertente de transmitir a seguinte mensagem: não aceitamos, não toleramos, de facto, uma perseguição a jornalistas, porque é um atentado contra os valores da democracia. E não só. Se nós temos, de facto, conforme advoga a própria ciência política, o poder judicial, o poder legislativo e o poder executivo, nós temos aqui, de acordo com atores como Sartori da ciência política, o quarto poder. Este quarto poder é importante porque é a classe dos jornalistas, porque estes têm a capacidade de influenciar aquilo que é o pensamento, o posicionamento das populações, mas também têm a capacidade de exercer uma certa pressão sobre quem governa para que este, de facto, consiga trazer bons resultados ao seu povo, aos seus governados. E não só, mas também fiscaliza as suas ações. Então, eu creio que não podemos entrar nesta bolha ou retornar a esta bolha de perseguição de jornalistas, como se viu no passado com Carlos Cardoso, como se viu com vários outros jornalistas que sofreram atentados e alguns, de facto, perderam as suas vidas. Então, aproveito o espaço desde já para canalizar a minha solidariedade à família deste jornalista e confortar a ele, dizer que continuo firme. Nós precisamos das informações que o senhor capta, são muito relevantes para ajudar a todos nós a perceber na íntegra o que se passa a nível do nosso país. Orlando, qual é o impacto, mesmo insistimos nisto, que este ataque pode ter sobre o jornalismo de investigação? Bom, é aquilo que é habitual, né? na nossa república, em que quando temos bons jornalistas de investigação, eles são colocados em causa a questão da sua integridade física e segurança. E isto, naquilo que é liberdade de imprensa, é colocado em causa. É preciso com que os jornalistas devem compactuar ou haver a questão de quem dá ordens, dá instruções para que dada informação não saia ao público. Isto não pode acontecer. É preciso com que o jornalista seja livre. Ele deve ser investigador. Aquela informação que acha que é útil para o povo é de direito. Então, se temos jornalistas profissionais que desde a antiguidade, o histórico do nosso país, sempre assassinato de jornalistas, gestão de jornalistas, isto não se pode colocar isto, aliás, assegurar essa informação como sendo uma informação assim simples, né? O histórico do nosso país deixa a desejar sobre a questão da vida dos jornalistas. Isso não é de hoje, desde a antiguidade até hoje, estamos a acompanhar assassinato, e o governo simplesmente emite
comunicados a repudiar, a exigir a celeridade do processo, para e tal, nada se faz na profundidade para questões de colocar o fim dessas ações macabras. Então, não podemos admitir, até o próprio chefe de Estado, vimos o comunicado a pedir, a condenar veementemente a questão do atentado contra o jornalista. Então, isso é bom. Então, cabe ao CERNIC, polícia, acelerar esse assunto e dar algum esclarecimento. Vimos aí o comunicado do porta-voz do PRM Manica, dizer que já está aí, falta um, dois ou um que está a escapulir, mas menos. Então, não se pode fazer arranjos nesse tipo de situações. É preciso trazer os atores a mostrar ao público e eles devem dizer quem os mandou para que possa fazer isso. Para que a situação deve parar. Porque hoje temos este ilustre Carlitos Manica, que é atentado na sua viatura e já ele está inseguro na sua própria residência. Não está à vontade, porque o trabalho dele é de risco. Não há nenhum trabalho que é de risco. O comportamento humano é que coloca em risco aquilo que é a integridade dos profissionais aqui em Moçambique. Porque se formos a ver quais são as razões convenientes que possam colocar em risco os jornalistas, não estamos a saber. Se há uma informação que deve ser colocada em público, deve ser colocada em público. Eu, nos debates, eu falava que é preciso com que cada dirigente que cessa as funções neste país não se pode só deixar assim no ânimo leve. É preciso com que o trabalho de triagem contra esses continue. Porque em muitos governos que cessam as funções aqui, sempre algumas histórias estranhas que acontecem. O jornalista está lá, porque mas aquilo, não há nada, ninguém intocável neste país. A lei é clara. A questão da República é a lei mãe, ninguém está acima desta lei. E as demais leis, ninguém está acima. Quando sempre termina ou cessa as funções de um dirigente, algumas histórias que acontecem estranhas neste país. E o presidente que toma posse, ele torna-se difícil de trabalhar, de suas funções, porque há um sombrio dentro no seu círculo governamental. Isso não pode acontecer. O presidente Chapa é um jovem. E ele, neste momento, está a precisar de demonstrar o seu trabalho. Mas há umas sombras obscuras que querem sujar o seu governo em detrimento de algumas pessoas sombrias. E que ele não tem espaço para isso. Então, essa situação acontece. Então, isso não pode ser algo normal. É preciso haver repúdio, sim, mas é preciso que o chefe de Estado também possa agir naquilo que a lei lhe confere como chefe de Estado para que essas situações não aconteçam. E eu falava aqui uma das vezes a questão de responsabilização dos dirigentes de segurança, da lei e ordem. Haver um juramento, sim, mas haver um compromisso sério dos comandantes provinciais, distritais, por aí e tal, no esclarecimento de crimes. Temos a situação do jornalista, que ele não tem segurança particular, simplesmente é um cidadão comum igual a qualquer um, e ele é profissional normal, e agora tem a questão de estar com risco de vida. E é normal, dentro de algum tempo, esse jornalista desaparecer, e não há nenhum esclarecimento. Como outros jornalistas que desapareceram lá, e até hoje não há nenhum esclarecimento, não há nenhuma informação clara o que está a acontecer. Então, é preciso haver uma sentada séria, chefe de Estado, e haver pessoas de inteligência para investigar, trazer informações claras, numas informações que se chamam de informações classificadas, e haver umas ações, umas execuções, se execução das ações, sim, dessas informações, para que essa situação possa parar. Porque é complicado. Hoje é ele, e amanhã haverá outros, já existiram outros também. O que aconteceu terminou numa mensagem simples, num comunicado presidencial simples, num comunicado institucionais de jornalistas, por aí tal, e o assunto terminou ali. Então, é preciso haver aqui um circo cerrado contra essas situações. Não podemos normalizar. E não só aos jornalistas, e mesmo aos fazedores de políticas. Ninguém neste país deve estar inseguro dentro do seu próprio território, porque está a exercer um papel fundamental, preponderante para o bem do povo. Não, seja político, seja jornalista, seja outros profissionais, não podem pôr em causa a sua integridade física por conta de algum número de pessoas que não querem ouvir as verdades, porque são as pequenas verdades,
pequenos trabalhos que colocam em causa o prestígio do nosso país. E que aí nós vamos ter um país que não cresce, está a regredir a cada momento que passa. Se formos a calcular, levando aqui o gráfico do tempo, o país regrediu mais do que crescer. Por causa dessas pequenas saladas, essas pequenas coisinhas que acontecem, e isso não é bonito para o nosso país. A lei de imprensa é clara. O jornalista deve estar livre, investigar e publicar a sua informação na normalidade. Quando há uma situação que deve existir, que eu a questione como onde que adquire numa normalidade. Um país democrático, livre, seguro, é isso. Mas a situação aqui é muito complicada, deixa a desejar a classe dos jornalistas e outras classes políticas também nos seus exercícios que acontecem atentados, ameaças, muita coisa estranha. Isso não pode acontecer. E não só, até inclusive os próprios comentadores das televisões já correm risco, já estão com risco desde tempos atrás e até hoje. Então isso não pode acontecer. É preciso haver uma situação de um país democrático. A pessoa está livre de falar e de opinar, porque quando a pessoa está a opinar, não está a ofender a ninguém. Simplesmente analisou uma situação, trouxe uma análise crítica e despertou na informação. É isso que nos interessa. Muito bem, muitíssimo obrigado. Professor Pangar, estou mesmo consigo. Eu já ia mesmo perguntar em relação à questão da segurança para jornalistas e outras entidades, mas focando muito mais nos jornalistas, esta classe que atualmente está a ser atacada por conta do seu jornalismo de investigação. Como é que se pode garantir a proteção deste grupo para que continue a executar o seu trabalho sem temer absolutamente nada ou ninguém? Olha, é o seguinte, como é que a classe jornalística vai ser protegida se aqueles que devem proteger também estão a ser mortos? Aqueles que nós confiamos que devem nos proteger também estão sendo arrasados com balas, estão sendo mortos. Então, até que medida em que você espera que, se eles até hoje não conseguem explicar quem é que está a matar os agentes da PRM, quem está a matar os agentes da Cernic, que são eles responsáveis pela lei e ordem neste país, vão conseguir defender outros? Nada. Olha, um empregado que não cumpre com as suas obrigações, é incompetente nas suas obrigações, o que é que deve fazer? Deve demiti-lo, porque não está a conseguir assumir a sua responsabilidade. Então, se nós dia após dia estamos a ver nossos concidadãos a serem regados com balas na luz do dia, ou seja, à noite, e no entanto existe alguém que está sendo pago salário, mordomias, para poder garantir a defesa e segurança deste país e não está a conseguir fazer isso, nós, pura simplesmente, vamos continuar a achar isso uma normalidade. Não pode. Não pode. A solução disto é a demissão da Autoridade de Defesa e Segurança. A Autoridade de Defesa e Segurança deve aceitar que é incompetente na questão da lei e ordem neste país. Não pode acontecer situações desta natureza. Primeiro, porque as armas são propriedade do Estado. O controle da circulação das armas está nas mãos do Estado. Vão culpar a quem? As mortes que estão a acontecer em Moçambique pelas balas. Aos responsáveis pelas armas. Ele não pode dizer que não, porque as armas escaparam, foram em mãos alheias. Você é responsável por controlar a circulação dessas armas. Como é que deixou essas armas a cair nas mãos alheias? E como é que você permite que esses alheios circulem à vontade e comecem a criar terror, a matar nas cidades? E sem que você, mesmo assim, consiga encontrar essas pessoas. Onde está a competência de quem é de direito para garantir a defesa e segurança deste país? Não está a conseguir. Honestamente, a Autoridade de Defesa e Segurança deveria se demitir para dar oportunidade aos outros mostrar a sua capacidade, estratégia de poder parar com isto.
Não podemos, de alguma forma, achar uma situação normal esta, em que até os agentes de defesa e segurança estejam dia após dia a serem regados de bala na rua, os políticos serem regados de balas, os jornalistas serem regados de coisas, e pura simplesmente aqueles que são os donos das armas, aqueles que devem controlar a importação dessas armas para o país, aqueles que devem controlar a distribuição dessas armas, pura simplesmente não nos saber dizer absolutamente nada sobre isso. É triste o que está acontecendo. Agora, em relação àquele cenário ali, podemos interpretar ou é sorte, ou porque aqueles senhores eram estagiários naquela atividade. Provavelmente são os esquadrões que estão numa escola, que estão se a preparar. Então, aquela era a primeira atividade, que estavam a fazer um estágio, neste caso. E graças a Deus, de fato, porque da maneira como o Carlitos contou, aquele cara conseguiu barrar a ele, e ele não ter conseguido tirar a vida aquele jornalista, foi uma sorte. E para além disso também, aqueles só podem ser estagiários. Não conseguiram. Aquilo é muito difícil de poder acreditar que numa situação dessa que o Carlitos estava a contar, ele não tinha como poder ir mais à frente ali. Estava barrado. E aqueles senhores dispararam aqueles tiros ali. Foram-se embora. Então, o que é triste, mas tirando dessas coisas, nós temos que, a sociedade moçambicana deve responsabilizar as autoridades de defesa e segurança para que ela ou nos garanta que daqui para frente vão conseguir cumprir com as suas atividades, ou mesmo que se demitam. Temos muitos moçambicanos. Essa coisa estávamos a dizer aqui. Eu não quis alongar. Nós temos que dar contribuição aqui, doa ou não, mas aquilo que possa construir este país de uma forma harmoniosa. As práticas tribalistas que estão a ocorrer neste país, não fala sempre essa questão da mão externa, porque é aquele que está a promover, mas não vê as próprias práticas que estão sendo levadas a cabo por si mesmo. Nesse país estamos habituados. Fazemos uma coisa depois que diz que é mão externa. Estão a ter práticas tribalistas, diz que não, o fulano é que está a promover tribalismo. Mas na prática, o que está acontecendo no país de fato? Como está? Olha, a razão de conflito, essa questão de distribuição dos poderes políticos, econômicos, financeiros, faz parte do conflito. Se você for a ver ali, se o pai foi ministro, vai ver que todo o clã daquele ali está nos cargos de chefia, de direção de setores-chave. Quando é que os outros vão poder também aceder a essas oportunidades? Nada. Por que dar vazão sempre àqueles que alguma vez entraram no governo e são eles, para toda a vida estão ali? O pai saiu na cena, entrou o filho, entrou o neto, entrou a amante, entrou sempre assim. E todas as pessoas devem assistir. Essas são práticas corruptas, são práticas tribalistas, práticas que ignoram aquilo que são os interesses também de outras etnias que o Moçambique possui. 21 etnias que o país possui. Não podemos, de forma deliberada, ignorar isto. E temos que perceber que quando alguém de uma etnia está lá no poder, ele, de alguma forma, transporta consigo também as aspirações que, somadas ao todo, conseguem responder os interesses nacionais. E se nós pegamos apenas uma etnia a poder gerir o país, pior agora com essa descentralização, em que quase tudo é respondido pelo secretário do Estado, que responde os interesses nacionais. Já a questão da governação descentralizada não tem lugar. Não há possibilidade aqui de buscar as diferenças culturais que poderiam ser vazadas com a governação local. A governação local praticamente hoje foi ofuscada com a figura do secretário de Estado, que representa os interesses centrais. E aquele que deveria suprir as diferenças, que seria o governo local, já não tem papel para isso.
Muito bem. Então, é nesse contexto que essas práticas tribalistas não estão sendo promovidas por nós, estão sendo promovidas por este governo propositadamente para poder alimentar seus umbigos e continuar com esses paraísos fiscais que agora estamos a aconselhar. Voltem ao país, retirem esses investimentos lá, venham investir no vosso país. Amanhã, aqueles investimentos que estão a colocar lá nos paraísos fiscais vão ficar confiscados e voltarão aqui pobres, vão desenvolver outras guerras, como aconteceu com aquele sujeito que a Bíblia fala dessas situações. De um filho bastardo, acabou retirando, pedindo a riqueza dos seus pais. Foi entregue, saiu, foi para onde? Acabou de consumir tudo aquilo e depois já viu que não tinha mais nada, voltou, começou aí a poder... Ele foi perdoado pelo pai, mesmo assim. Mas esses aqui dificilmente poderão ser perdoados. Voltem ao país, vocês que estão nos paraísos fiscais, para vir investir no vosso próprio país. Não venham amanhã, depois de passarem a pobreza, começar aqui a desenvolver outras guerras. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangaia. Agradeço também a si, caríssimo Mulungu, como também a si, caríssimo Orlando José, pelas suas intervenções neste que foi o FTV Debate, edição de sexta-feira, no seu ecrã do telemóvel, obviamente, a partir da nossa página do YouTube. FTV Live. Estivemos a discutir em relação a 3 temas. Não foi possível, por questões de tempo, falarmos em relação ao tema do bastonário da Ordem dos Advogados, que defende a necessidade de reformas no sistema judiciário. No entanto, haverá oportunidade, e sim, para falarmos acerca em outros fóruns também de debate aqui na Casa FTV. Dessa maneira, nós nos despedimos com a promessa de voltarmos na próxima oportunidade, à mesma hora, com mais temas a serem arrolados, como bem sabe, nesta mesma mesa. Afinal de contas, o FTV Debate está para si, está para servi-lo, não apenas no que diz respeito a opiniões, mas também a sugestões entregues ao Governo para que aquele que tem a faca e o queijo na mão possa alguma coisa fazer em benefício da sociedade moçambicana. Nós nos despedimos, mas prometemos voltar. Fique bem, ou melhor dizendo, fique com Deus e tenha um excelente final de semana. Até lá.